Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Estão em paz? Maria Eduarda, mais conhecida como Duda. Tá frio aí, Duda? Aí em Juiz de Fora? Eu acho que deve estar frio, hein, Duda? A paz, Brunão. Como é que você tá? O Eliabe? Eliabe, se eu tô de folga, você tem que estar trabalhando. Minha sogra, Seni. Deve estar frio, hein, Seni, aí na roça, hein? Amém. A paz. Periódico. Amém. Feliz de estar com vocês. A paz, Laila. Muito bom te ver por aqui. Amém. Saudade de vocês, amados. Quando que isso tudo vai passar, né? Minha sogra tá falando que lá na roça tá gelado, lá em Minas. Deve estar dando aí quantos graus, hein, minha sogra? Uns 10 graus? Amados. Então, amados, esperamos aí uns minutinhos, né? Bom ter você aqui conosco. Muito feliz de estar aqui. Espero que o som, que a imagem esteja chegando, né, de uma forma bacana para você. Nós começamos um estudo terça-feira passada, muito desafiador para mim. Quando a ideia me veio à mente, eu fiquei assim um pouco apreensivo, me tirou totalmente da zona de conforto. Mas nós estamos aqui para ter conforto, né, amados? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? E esse estudo é sobre Jó. Então, terça-feira passada foi muito bacana, coisa que nem estava no script, o Espírito Santo direcionou. Bem-vinda, Valéria. Eu não conheço, mas seja bem-vinda, que essa palavra possa falar o teu coração. Todos sejam bem-vindos, né? O pastor chegou, amados. Agora o pastor chegou, nós podemos começar. Brincadeira. Então, amados, nós começamos terça-feira passada, foi muito legal. Coisas que, como eu estava dizendo, coisas que nem estavam no meu script. O Espírito Santo foi revelando na hora, né? Eu não tinha separado ele bem estruturado em 3 filtros, como acabou ficando na terça-feira passada, mas a maravilha da palavra de Deus é isso, né? Que ela é viva e o Espírito Santo, ele é livre, né? E ele fala e ele flui da forma que ele quer. Isso que é o maravilhoso, né? Isso que é o legal. Então, nós falamos na terça-feira passada, amados, que nós precisamos viver com alguns filtros, né? E a gente pode ver esses filtros na história de Jó. A gente falou que Jó, ele tinha convicção de quem ele era, né? E isso foi um filtro para ele peneirar os conselhos dos seus amigos, né? E depois nós falamos do quanto Jó entendia e compreendia e vivia baseado na soberania de Deus. Isso é muito legal, porque isso é um outro filtro muito bacana, porque ele te livra de muitas ciladas. Quando você põe na sua mente, põe no seu coração, escreve na sua mão, para que você não esqueça de que Deus é soberano. Então, quem você é, a soberania de Deus e a importância da amizade. Então nós falamos desses 3 aspectos, né?
de que Deus não fez o ser humano para viver sozinho e isolado, né? Nós temos visto aí nessa pandemia, né, nesse Covid, como essa doença é cruel, quando as pessoas precisam ficar isoladas e quanto elas sofrem, né? Um amigo meu estava me relatando que ele precisou ficar 8 dias isolado num quarto da sua casa e como isso foi difícil para ele, né? Então, nós fomos feitos para nos socializarmos, então a amizade é um outro aspecto importante aí das nossas vidas. Graça e paz. Beleza. Então tá, amados. Então agora nós vamos entrar numa outra esfera. E aí eu queria situalizar vocês para que todos nós estejamos no mesmo compasso, tá bom? Então tá, amados. A história de Jó, ela tem alguns personagens e entre eles a gente fala muito sobre Jó e sobre a esposa de Jó. Mas não se resume a isso, né? A gente vai, inclusive o estudo vai ser baseado nos amigos de Jó. Então a gente percebe que nessa história de Jó, ele é abordado por alguns personagens, né? Então tem o Elifaz, o Bildad, o Zofar e o Eliú. Então nós vamos falar cada terça-feira de um desses amigos e como eles abordam Jó nessa história. Então hoje nós vamos falar do primeiro amigo, que é o Elifaz, tá bom? Então, dando uma estudadinha, né? Acredita-se que provavelmente Elifaz era o amigo mais velho de Jó, né? E o mais experiente, né? Óbvio. Por quê? Porque ele é o primeiro a falar. E na cultura judaica, sempre se dá preferência ao mais velho, né? Em tudo, né? Na mesa e no direito à fala. E o Elifaz, ele é o primeiro a falar. E eu estudando, eu concordo com essa crença, porque as falas dele são baseadas em alguém experiente, alguém já de uma certa idade, alguém já velho. Vocês vão ver junto conosco aí nesse estudo, tá bom? Então, o Elifaz, ele fala em alguns capítulos do livro de Jó. Então ele fala no capítulo 4 e no 5, é a primeira abordagem que ele faz a Jó, ele é o primeiro a falar, então ele fala no versículo 4 e no versículo 5. O Elifaz também fala no versículo 15, e o Elifaz também fala no versículo 22. Então nós vamos ver hoje esses 4 pontos, esses 4 capítulos que o Elifaz se pronuncia. Então, o Elifaz, eu primeiro queria te fazer uma pergunta. Experiência é igual a sabedoria? O que vocês acham? Eu acredito que experiência não é igual a sabedoria. É claro que a probabilidade de um ancião alcançar a sabedoria é maior do que de um adolescente. Mas não é uma regra, consegue entender? Né? Não é uma regra. Então, aqui começa nossa primeira lição. Eu queria que vocês colocassem na cabeça. Então, eu queria que vocês imaginassem que é um velho falando com os mais novos. E aí ele vai e fala sobre a sua idade. Então, amados, o Elifaz, ele começa aí no capítulo 4, aí no versículo 7, ele fala sobre se o justo sofre. Então fala bem assim, Jó, capítulo 4, versículo 7. Lembra, te rogo, quem nunca pereceu sendo inocente? Ou onde foram os justos cortados? Então o Elifaz, ele questiona se um justo sofre. Entende? E ele continua, porque Jó estava sofrendo. Então ele começa, um justo sofre, e ele vai e fala no versículo 8, que a consequência de quem escolhe o mal é a maldade, né? Então ele está construindo um cenário para Jó.
Amados, essas conversas elas são bem filosóficas. Eu vou tentar fazer ela ficar mais fluida possível, né? O que eu conseguir. Óbvio, né? Eu não consigo extrair toda a profundidade que o livro de Jó tem. Mas nós vamos tentar. Olha o que diz no versículo 8. Como eu tenho visto, ele faz falando, os que lavram iniquidade e semeiam maldade colhem o mesmo. Isso é uma verdade? É uma verdade. Mas é uma verdade absoluta? Entende? É a única verdade? Amados, a gente precisa pensar assim. Porque a gente fala muito isso. Eu queria que vocês prestassem atenção, olha só. A gente fala muito isso. Ah, porque quem colhe maldade, colhe maldade. É uma verdade? É. Mas ela é a única verdade? Não. Porque assim, se fosse assim, todo mundo que faz maldade estaria padecendo. Que não é. É só você olhar para o seu lado. Né? Então, assim, ele começa a tentar dar respostas para o que já está acontecendo baseado na sua experiência. Só que ele fala, eu tenho visto, e eu queria colocar isso porque a gente faz muito isso. Não, mas pelo que eu conheço, pelo que eu sei, entende? E nem sempre o que você sabe é a verdade absoluta, é a resposta absoluta, né? Então no versículo 8 ele fala sobre isso, que é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Né? A gente colhe o que a gente planta, mas não quer dizer que um ímpio não prospere, entende? Não quer dizer que uma pessoa por exemplo, uma pessoa que mata alguém, de que ela vai ser morta amanhã. Consegue entender? Não é uma conta de matemática de que 1 mais 1 é 2. Nós estamos falando de vida. E vida envolve N aspectos, né? Não é só um aspecto. Então no versículo 9, ele fala assim, que os pecadores, eles são destruídos por Deus. Depois você dá uma olhada aí no versículo 9. Eu não vou ler todos, porque senão a gente vai ler tudo, né? É uma verdade? É uma verdade, né? A gente serve a Deus porque a gente acredita que aqueles que são justificados através de Jesus hão de ser salvos, e os que não vão ser destruídos. Mas não quer dizer que um ímpio não possa morrer de velhice, entende? É muito complicado, amados, falar de filosofia, mas assim, vocês vão ver que no final, para mim, a grande lição desse estudo de hoje é que nós não temos resposta para tudo e que nem tudo é óbvio, entende? Tem momentos que o que nós temos que fazer é nos calarmos e clamarmos a Deus, nos calarmos no aspecto de não expormos o que nós não sabemos e de clamarmos por quem tem a resposta, que é Deus, né? Então, ele vai e fala isso aí no versículo 9, que os pecadores são destruídos por Deus. E o capítulo 5 também é do Elifaz falando, né? Então no capítulo 5 ele fala que ele começa a julgar Jó. Ele faz essa explanação no capítulo 4, e no capítulo 5 ele começa a julgar Jó, e ele começa a falar se aquilo ali não é falta de Deus. Ele fala bem assim, se ele faz falando, né? Jó, se eu estivesse no seu lugar, eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa, como se Jó não estivesse fazendo, né? Então ele olha para a situação de Jó e fala, olha, eu não tenho visto justo padecer, eu tenho visto ímpio ser aniquilado por Deus. Então, Jó, aí ele começa no capítulo 5, se eu estivesse no seu lugar, eu entregaria tudo isso para Deus, como se Jó não estivesse fazendo isso. Mas agora imagina você no lugar de Jó, raspando o ferido com casco, com caco de vidro, seus filhos mortos, padecendo, e seus amigos que ficaram 7 dias e 7 noites do seu lado. Então é o que você tinha
para aquele momento, e ele virando para você e falando assim: Jó, entrega tudo isso para Deus, Jó. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E aí, amados, vocês estão aí? Apareceu uma mensagem que o meu vídeo foi pausado. Me dá uma resposta aí se vocês está tudo certinho, né? Teve uma terça-feira que a gente teve tanto problema de internet, vocês estão ouvindo bem, a imagem está travando. Como é que tá? Tá tudo bem? Então beleza, então vamos lá. Então, amados, olha só o que ele faz, o que o amigo de Jó caiu, né? Mas voltou, tá tudo bem agora, né? Tá ok? Beleza. Então, olha o que acontece. Olha o que ele faz, diz no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 15. Se não parece que somos nós falando, olha só. Mas ele salva o pobre da espada da sua boca e da sua mão poderosa. Assim, o pobre tem esperança e da iniquidade fecha a sua boca. Essa versão é até um pouquinho complicada. A minha do celular é um pouquinho melhor. Então, o que ele diz? Que Deus abençoa o necessitado. Óbvio que entrega a sua situação para Deus. Sim, né? Não vamos dizer o contrário, que Deus não faça isso. Mas assim, amados, eu vou tocar de novo nessa tecla sobre a soberania de Deus. Deus faz aquilo que Deus quer fazer, né? Porque se Deus ouvisse o necessitado, não tinha necessidade do mundo, porque todo necessitado perde a Deus, todo necessitado clama a Deus. E se isso fosse uma verdade absoluta, que Deus responde e supre o necessitado, nós não teríamos necessitados, não precisaria nem de igreja, né? Nós temos que pensar sempre que nós somos a mão de Deus, nós somos aqueles que agem, ou deveríamos ser aqueles que Deus usa para suprir os necessidades, né? Pastor Paulo Borges Júnior fala muito sobre isso, que nós devemos ser a resposta, né? Então, ele fala aqui que Deus ouve o necessitado, mas até o momento, o Elifaz não coloca as suas posses a serviço de Jó, entende? Então, eu olho isso aqui e vejo muito igual lá em Tiago, né? Se o necessitado te procurar, não despeça ele falando que você vai orar por ele. Não despeça ele falando que Deus ouve a oração do necessitado. Nós temos que suprir os necessitados, né? Nós temos que ser a resposta. E ele bem com esse discurso de que Deus ouve o necessitado, né? E aí ele fala assim no versículo 17. Olha que loucura, ele fala bem assim no 17. Esse aqui eu tenho que ler com vocês. Fala bem assim: eis que feliz é o homem que Deus corrige, portanto não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Isso é uma verdade? É. Então eu vou dizer uma teoria para os irmãos, uma teoria teológica. Quando você tiver uma tese, por exemplo, Deus corrige o filho que ama. Isso é uma tese correta? Você vai na Bíblia e procura mais umas 2 referências, pelo menos, mais uns 2 lugares distintos, ou seja, para compor 3, que falem sobre isso. Porque, amados, pensa comigo, se você agora vai e resolve consultar a Bíblia e cai aqui. Eu concordo com esse versículo, mas quem está falando aqui não é Jó, é o amigo de Jó. E nem tudo que ele fala aqui é uma verdade absoluta. Olha que perigo, consegue entender? Mas eu concordo com o versículo, mas a gente tem que ficar atento. Então eu aproveitei para falar a lição, porque olha só, o versículo 18 diz assim: porque ele fez a ferida e ele a curará. Ele fere e pelas suas mãos reconstrói. A gente tem uma música, né? Eu falei com vocês na introdução, a gente tem uma música que a gente cantou a vida inteira baseada nesse versículo. Fez a ferida e a ligará, né? E se a gente for parar para pensar que quem escreveu isso aqui é o amigo de Jó, e se a gente for parar para pensar sobre a introdução do livro de Jó, igual a gente falou terça-feira passada, quem vai diante de Deus e Deus fala, ó, vixe, meu servo é o acusador.
E quem pede permissão para tocar no servo de Deus foi o acusador. Então quem autorizou foi Deus, mas quem tocou em Jó foi o devorador, com a permissão de Deus. Então a gente fica meio de orelha em pé, e eu não vou dar resposta para os irmãos. Os irmãos depois pegam esse texto, leiam ele de novo, pesquise em outro lugar da Bíblia, se esse versículo está certo ou não. Eu não vou dar resposta para os irmãos. Eu fiz esse contexto todo para te causar curiosidade, mas depois vai para a Bíblia e pesquise se você concorda ou não. Não mais porque você cantou uma música que a Lagoinha gravou para você, mas acredite baseado no que a Bíblia diz para você. Então vai ficar isso aí no ar, para os irmãos pesquisarem se vocês concordam ou não com esse versículo. Que Deus fez a ferida e Ele a curará. Tá bom? Combinado? Me perdi aqui na minha colinha, mas peraí. Tá bom. Olha o que o Elifaz diz no 19. Eu vou ter que ler de novo, perdão, amados, eu vou ter que ler de novo, porque esse versículo aqui, ele diz que essas teorias, assim, existem desde que o homem existe. Olha a teoria do Elifaz no versículo 19. Olha só no 19. Ele te livrará de 6 problemas. Sim, no 7º nenhum mal te tocará. Ah, mas da onde que Elifaz tirou essa teoria? De 6 problemas, olha só, ele te livrará de 6 problemas. Sim, no 7º nenhum mal te tocará. Agora imagina eu pegar a Bíblia e pregar para vocês domingo à noite que de 6 problemas Deus te livrará e no 7º nenhum mal te tocará. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, amados, com o que a gente fala e com o que a gente prega. Entende? É uma coisa muito, muito delicada isso. Né? Imagina se a gente resolver fazer uma música agora baseada em Jó. Não, é baseado na Bíblia. Mas aonde? Jó 5, capítulo 19. Ele te livrará de 6 problemas. Sim, no 7º nenhum mal te tocará. Entende? É uma situação complicada. Então, amados, a gente fecha aqui os 2 primeiros capítulos de Elifaz. Ele fala coisas que têm uma certa coerência, mas ele fala muito baseado na sua experiência, na sua vivência. E nem sempre a nossa experiência, a nossa vivência é resposta para tudo. Entende? Então, amados, no capítulo 6, Jó, ele dá uma resposta para Elifaz, depois você pode ler no capítulo 6, dizendo que não é sobre bênção, entende? Não é sobre o que eu tinha, o que eu perdi, e nem é sobre o que Deus vai me dar. Muito bacana, amados, muito bacana, né? Hoje postei um negócio no grupo, uma frase muito, enfim, né? Uma frase que eu não deveria ter postado. Uma brincadeira de muito sem mau gosto, né? E fui muito bem exortado, né? Sobre o que eu tinha feito e pedi perdão lá no grupo da igreja. Porque quando a gente olha para isso aqui e vê Jó falando, amados, eu estudando para trazer esse estudo de hoje, eu lembrei, os irmãos que estão no grupo do WhatsApp da igreja, viram o irmão Giovanni dar um testemunho, amados, que assim, que é para glorificar de pé, amados. Um irmão perder a mãe nova para os dias de hoje, 60 e poucos anos, se eu não estou enganado. E ele, óbvio, sentia a dor da perda, sentia a dor, né, da situação. E falar um áudio daquele que ele compartilhou conosco, amados, de que parar e lembrar da história de Jó, né? De que nós vamos glorificar a Deus pelo dia que o Senhor fez, independente do que aconteça, né? Ele falou uma frase de Jó. Então é muito bacana. E Jó vira para os seus amigos, para o seu amigo, para Elifaz,
E ele fala, amados, que não é sobre bênção, não é sobre ter, sobre o que perdeu, de que Deus dá a quem está necessitado, amados. Jó vira e fala para eles, pode ler depois. Jó 6, versículos 8, 9 e 10. E Jó vira e fala, amados, Jó vira e fala o que Paulo vai falar milhares de anos depois. Morrer para mim é lucro. Se Deus vier agora e me esmagar com a sua soberana vontade e eu vier a morrer, para mim isso é lucro. Jó fala isso. E, amados, Jó vira e fala para ele, faz muito legal, no capítulo 6, versículos 22, 23 e 24, ele fala assim, que ele não pediu nada para ele faz. Ele não pediu que ele faz dasse nada para ele, para que ele faz ficasse com esse discurso sobre bens materiais. Então Jó dá essa resposta para ele faz que não é sobre isso, porque ele não pediu nada para ele faz. Eu não te pedi nada, né? E no 29 ele vira e fala assim para ele faz, rogo-te que não haja com iniquidade, né? Mude a sua forma de pensar em relação a mim. Amado, só alguém que sabe quem ele é em Deus e sabe e compreende a soberania de Deus pode não ceder, entende? E é bacana que você faça essa reflexão comigo, porque quando você está no olho do furacão, quando o desemprego bate a sua porta, quando a doença bate a sua porta, isso tem que estar alicerçado, entende? Tem que estar afincado na sua vida, né? Porque senão você vai fraquejar. Porque quando o seu amigo vier e falar bem assim, olha, o justo, ele não passa por isso. O justo, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a oração dos justos. Aí você vai pensar, nossa, mas então minha oração tem que ser ouvida. Aí você começa, se a minha oração não está sendo ouvida, por que está acontecendo? Aí vai ter um amigo que pode falar assim, será que você não está em pecado? Será que é porque você não tem feito isso, tem feito aquilo? Então você, amado, tem que ter muita consciência, tem que estar muito preparado de quem é você, entende? E para você poder ter respostas em Deus para essas coisas, né? Igual todos nós passamos por momentos difíceis, né? Eu não sou diferente, tenho passado por dias difíceis aqui em casa, né? A situação da Mabel, da doença. Então, por que então ela não é curada? Aí você começa a perguntar, por que ela não é curada? Por que eu não oro e ela não é curada? Por que eu não oro e a minha oração não é ouvida? Né? E aí você começa, pô, será que eu deveria estar aqui terça-feira dando estudo, se o que eu peço eu não sou ouvido? E aí, amado, você começa a esquecer da soberania de Deus, entende? De que o que Deus está querendo te ensinar, o que Deus está querendo transmitir para você com o que você está passando, pode ser muito maior do que simplesmente ter um desejo seu atendido, consegue entender? É difícil, mas eu sei que é difícil, né? Igual essa semana eu vi alguns amigos, né, de serviço serem desligados. E você vê um pai de família ser desligado no momento desse de crise econômica, né? Crise de tudo quanto é esfera. Você fica apreensivo, nós somos seres humanos, eu fiquei muito apreensivo, né? Liguei para a esposa e falei, amor, o negócio não tá fácil, fulano de tal foi desligado, um amigo meu, conheço ele desde que ele entrou na Vale. E aí você é questionado a pensar assim, e aí? Nós vamos realmente colocar em prática de que nós acreditamos na soberania de Deus, ou nós vamos ceder à pressão? Ou nós vamos dar uma desculpa para a igreja e não vamos dar o estudo de terça-feira porque não estamos em condições, porque os problemas nos atingiram, né? Entende, amados? Eu estou contando tudo isso para os irmãos entenderem que nós somos seres humanos como você. Eu estou aqui falando, mas poderia estar aí ouvindo. Eu só estou aqui falando porque Deus é misericordioso e quis. Mas essa semana eu me questionei, falei, será que eu não poderia só pregar um outro versículo, falar sobre Jó nesse momento? Não está sendo bacana porque algumas coisas essa semana me atingiram. Amados, eu não vou aguentar não, eu vou contar para vocês. Hoje eu acordei,
Fui ajudar, né, a esposa nos afazeres. Hoje eu estou de folga, estou na escala, então hoje é minha folga. Então eu lavei as minhas vasilhas, que eu gosto de lavar vasilha. Deus fala muito comigo quando eu lavo as minhas vasilhas. Então eu fui fazer o suco, porque fazer suco é minha atribuição aqui em casa, só eu que faço suco. Então eu fiz o suco, um suco de maracujá, da fruta, cortei o maracujá, botei no liquidificador. E coei o suco, bati, botei o açúcar. Quando tudo estava pronto, amados, você que tem um filhinho pequeno em casa, né, vai entender bem o que eu vou falar agora. E quando eu botei aquela jarra de suco em cima de uma bancada que nós temos aqui em casa, e eu virei para ajudar a esposa a continuar fazendo o almoço, o meu filho subiu numa cadeirinha, amados, e ele meteu a mão no suco e voou maracujá, suco de maracujá até no teto, amados. E o suco de maracujá caiu em cima do meu celular. E aí, amados, quando eu fui limpar o suco de maracujá, lavar a cozinha, no meio do almoço, porque não tinha como ficar em cima do suco, o meu filho veio correndo, escorregou no suco de maracujá e quase bateu a cabeça no chão, amados. Ele só não rachou a cabeça no chão com o escorregão, porque Deus ama muito ele. Deus ama muito ele e segurou a cabeça dele com a mão dele, porque era para a cabeça dele ter ricocheado, né, chicoteado e batido no chão quando ele escorregou, que ele escorregou para frente. E neste momento, amados, aí, foi nesse momento aí que eu mandei aquela mensagem no grupo da igreja, que o dia não estava sendo fácil. E aí alguém me lembrou que eu estava falando besteira, amados, que meu dia estava muito fácil e que eu devia dar glória a Deus por todos os livramentos. Meu filho está bem, não se machucou. Meu celular não estragou, eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês com o meu celular. E eu pude ver como eu não sou grato, entende, amados? Como a gente, muitas vezes, ele faz. A gente é como ele faz. O personagem ele faz, né? A gente não aceita que os nossos pedidos não sejam aceitos. A gente não aceita que as nossas vontades não sejam atendidas, né? A gente acha que a gente não pode passar por coisas ruins, né? Hoje nem foi coisas ruins, hoje foi só emoção, né? Hoje não teve coisa ruim, teve emoção. O que é um suco no chão, né? Mas o importante, amados, é o que a gente aprende com essas coisas. E hoje aprendi que eu devo ser mais grato, né? E hoje eu aprendi que eu não tenho a mínima condição de estar dando aqui um estudo sobre Jó. Porque, né, o que eu escrevi hoje no grupo da igreja, de que eu estava tendo um dia de Jó, é uma frase de quem não tem a mínima noção do que é Jó. Então eu pedi perdão aos irmãos da igreja, e, né, porque não fui sábio. Mas eu louvo a Deus, amados. Nós temos que louvar a Deus porque Deus nos ama e Ele quer nos ensinar com tudo que está acontecendo conosco. Amém? Até me perdi aqui, amados. Eu não consigo ficar sem falar de mim, né? Então vamos lá, amados. No versículo 15, amados, no capítulo 15, ele começa a apelar, amados. Ele começa a apelar com Jó. Então no capítulo 5, no capítulo 15, ele começa a questionar a sabedoria de Jó, né? E ele fala assim, será que só você que é sábio? Ninguém mais é sábio? Só você que tem resposta para tudo, né? Então ele apela, mas até para os cabelos brancos, né? Ele diz bem assim no capítulo 15, versículos 9 e 10, ele fala bem assim, como tu sabes que nós não saibamos, e que entendes o que nós não entendemos, conosco estão os grisalhos, ou seja, mas ele apelou até para o cabelo branco, né? Ele fala assim, conosco estão os de cabelos grisalhos, né? E os homens mais velhos,
muito mais anciãos do que os teu pai. Então ele começa, amados, a falar sobre isso, começa a querer confundir Jó com sabedoria, diz assim, os anciãos estão comigo, eu conheço pessoas mais velhas que o seu pai, Jó, como é que nós não sabemos coisas que você sabe, né? E, amados, nós temos que ser humildes, amados, e humildes para aprendermos com quem Deus quiser nos ensinar, né? Falar igual aquele ditado que crente gosta de falar, se Deus falou através de uma mula, ele não vai poder falar através de alguém mais novo, né? Que coisa, que argumento mais sem sentido, né? Deus pode falar com você com quem ele quiser, inclusive através dos seus filhos, né? Como Deus fala comigo através dos meus filhos, né? Então, no versículo, ainda no capítulo 15, versículo 20 ao 24, ele começa a fazer afirmações duras, amados, com Jó. Eu vou só ler algumas rapidinho aqui com vocês, rapidinho. Ele começa a falar que tudo isso é consequência das coisas ruins que Jó fez, entende? Que é consequência da impiedade de Jó, né? Então, amados, mais uma vez eu relembro a vocês que como é importante você ter na sua mente quem você é e quem você é em Deus, né? Porque ele começa a acusar Jó de que Jó despediu viúvas, de que Jó deixou viúvas desamparadas, que Jó não ajudou os órfãos. Ele começa a fazer acusações nem um pouco coerentes com Jó. Então, amados, Jó no capítulo 16 responde, ele faz no mesmo nível. Jó capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6, Jó afirma que essas palavras de Eliú são inúteis. Depois você lê o capítulo 16 de Elifaz. Ele vira e fala que as palavras que Elifaz estão falando são inúteis, não agrega em nada. E aí, amados, no versículo 7, no capítulo 16, versículos 7 e 8, Jó fala que ele tem convicção de que as coisas que estão acontecendo são permissão de Deus, vem de Deus, né? E para encerrar, amados, o Elifaz ainda fala mais um pouquinho, ele encerra a fala dele no livro de Jó, no capítulo 22, o Elifaz faz algumas afirmações complicadas, né? Ele fala bem assim, capítulo 22, versículo 2, é a última fala do Elifaz. Pode um homem ter algum proveito para Deus? Como pode aquele que é sábio pode ser proveitoso para si mesmo? Então, amados, ele começa a falar como assim, como pode um sábio agregar coisa para Deus, né? E, amados, lembra do estudo de terça-feira passado? Deus fala bem assim, viste Jó? Como meu servo é fiel, ou seja, como aquele homem me dá prazer. Então, amados, ou seja, começa a falar coisas que não são condizentes, porque Deus tem prazer sim em nós. Por quê? Não sei, porque nós somos, né, seres desprezíveis. Mas mesmo assim, Deus nos ama. E aí, Elifaz é muito infeliz nessa fala dele, de que, né, como pode a gente agregar coisas a Deus. E aí ele vira e fala no versículo 6 e 9, ainda do capítulo 22, ele afirma que Jó fez coisas erradas, né? Ele afirma que Jó fez coisas erradas, como eu estava falando. Olha o que ele fala. Porque penhoraste o teu irmão por nada, ou seja, cobraste o seu irmão por nada. No 7. Tu não destes água ao cansado para beber, né? E não deste comida ao faminto, né? Mas quanto ao homem poderoso, este teve a terra, ao homem honrado habitou nela. Aí no 9, as viúvas despegistes vazias, de braços vazios. Então ele começa a acusar Jó de forma pesada, amados.
de coisas que Jó poderia ter feito, que não são condizentes do que o próprio Deus falou sobre Jó, né? E aí, amados, no versículo 10 e 11, no versículo 10 e 11, ele dá a sentença, amados. E eu fico pensando, amados, quantas vezes nós fazemos isso, né? Às vezes uma pessoa nos procura, às vezes uma pessoa quer um conselho, e nós vamos lá e damos a sentença para a pessoa, condenamos ela já para o inferno, né? Olha o que ele fala: porquanto laços eis ao seu redor, e o medo repentino te perturba, ou trevas que não podes ver, e a abundância das águas te cobre. Ou seja, você está lascado. Isso é a sentença. Isso tudo acontecendo, as águas vão te inundar, é tudo consequência dos teus atos. Que não é uma verdade, né? E a gente às vezes fala muito isso para as pessoas, né? Isso que está fazendo é consequência das suas escolhas, né? Isso não é uma verdade absoluta. O livro de Jó é uma resposta a isso, que nem sempre tudo é uma consequência dos nossos atos, né? É o que o livro de Jó fala para nós. E aí no versículo 21 ao 26, ele pede que Jó se volte para Deus. No 27, ele fala que Deus vai ouvir a oração se ele se voltar para Deus. E no 28 ele fala que vai dar tudo certo. E aí, amados, no capítulo 23, Jó dá a resposta para os argumentos de Elifaz, e Jó só afirma para ele que Deus é soberano. De que Deus é soberano. Amém? Então, amados, a gente hoje estamos chegando ao fim do estudo de hoje, onde nós falamos sobre Elifaz, que é o amigo de Jó, provavelmente o amigo mais velho, de maior idade, porque ele fala primeiro e porque toda a fala dele é baseada no que ele viu, né, do que ele já presenciou. E ele começa a falar verdade. Algumas coisas são verdades, mas não são verdades absolutas, né? E ele começa no final acusar Jó de coisas que a Bíblia não afirma que Jó fez. Então, amados, tanto para dar conselhos quanto para ouvir conselhos de alguém, lembre-se do estudo de hoje sobre Elifaz, onde é que nós não temos resposta para tudo e onde é que nem todas as respostas são absolutas. Quase nada é absoluto, só Deus é absoluto. E que a soberania de Deus, sim, a soberania de Deus é a resposta para tudo, mas nós não temos resposta para tudo. Nem tudo que acontece conosco é consequência dos nossos pecados. Nem tudo que nós fazemos é consequência das nossas escolhas. Jó é a prova disso. Mas é uma verdade que se nós plantarmos vento, vamos colher tempestades. Se nós plantarmos o mal, vamos colher. Mas não quer dizer que todo mal que vem a nós é consequência do mal que nós plantamos. Não é porque se eu sair agora e bater com o meu carro, não quer dizer que é porque eu plantei isso, porque eu sou imprudente. Uma pessoa pode bater em mim porque passou mal, né? E pode ser que Deus queira me ensinar a ser mais paciente com essa batida, entende? As coisas são muito maiores do que a nossa limitação de fazer as análises, entende? Nós temos que reconhecer a nossa limitação e a soberania de Deus. Amém, igreja? É um estudo diferente, eu sei, não é tão prático, não é coisa tão óbvia como a gente está acostumado, né? Não é um estudo fast food, mas ele nos faz pensar nos conselhos que nós damos e nos conselhos que nós ouvimos e de que nós precisamos nos submeter à soberania de Deus. Amém? Obrigado pela paciência, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e que Deus possa ter falado ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus complete a obra na sua vida e, se Deus assim nos permitir, terça-feira que vem nós estamos aqui para novamente ouvirmos o que Deus quer falar conosco, porque Ele tem muito para ministrar aos nossos corações. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.